Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Auzubillahi minash-shaytanir rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalatu wassalamu wa rasulina Muhammadin sayyida walin wal akhirin. Medaya Rasulullah, medaya Sadati Shabir Rasulullah. Medaya Mashakhina Dastur. Ya Sheikh Abdullah Faiz Dagestani. Sheikh Muhammad Nazim Al-Haqqani medaya. Tarikatuna Suhba al-Khairu fil Jamia. Meus queridos irmãos, cuidado com o inimigo disfarçado de amigo. Às vezes você tem perto de você, convivendo com você, nas tuas relações, muitas vezes até cotidianas, pessoas que parecem suas amigas, que se passam por suas amigas, que te fazem algum favor, te dão algum benefício, te dizem alguma coisa elogiosa, agradável, mas que nem sempre a intenção por trás daquela pessoa é uma intenção limpa, é uma intenção pura, é uma intenção boa. Muitas vezes, ou pelo menos algumas vezes, algumas pessoas têm uma intenção ruim, têm a intenção de que a gente, de alguma maneira, sirva essa pessoa. Tem a intenção de que você faça alguma coisa por ela ou com ela. No sentido de usar mesmo, ou até mesmo de te manipular, de acabar te prejudicando de alguma maneira. Isso é uma coisa que eu vejo acontecendo muito assim. A gente atende, né, no meu trabalho, no nosso trabalho, na nossa empresa, muitas pessoas. Então, às vezes, tem lá alguém que é um casal que está com problemas no relacionamento, e daqui a pouco estão se separando, e aí vai, daqui a pouco tem uma pessoa, uma terceira pessoa que é muito amiga do casal, ou muito amiga de um dos dois, e que essa pessoa, parecendo querer ajudar, ela acaba encorajando uma coisa ou outra, acaba colocando uma ideia na cabeça, uma visão das coisas enviesada, distorcida, e que aquilo ali vai mantendo uma brasa acesa que não deixa a coisa se acomodar. Isso é muito comum, meus irmãos, mesma coisa nas empresas. Canso de ver a pessoa, às vezes, você passa por amiga e por trás faz outra coisa. Por trás ela tem outra intenção. E muitas vezes a gente com sangue bom, né, como se diz no linguajar popular, né, com sangue doce, você não se dá conta da má intenção, ou até de que talvez aquela pessoa que parece tão sua amiga às vezes nem gosta de você, ela, bem pelo contrário, ela de alguma maneira ela até se satisfaz, até sorri com as suas perdas e tal. E é claro que a gente também tem que tomar cuidado para não ficar vendo pelo em ovo, né? Para não ficar procurando fantasma onde não existe, né? Ficar achando que todo mundo também... Não é isso. A gente tem que aprender a separar uma coisa da outra, mas também tem que prestar atenção se as atitudes sujeitas à pessoa é congruente, né? Se a pessoa se propõe a ajudar e realmente ajuda, de boa intenção, e tá ali, você vê que é coerente o que ela fala e o que ela faz. Mas tome cuidado com aqueles que se dizem muito seus amigos, que vão te ajudar, mas que na prática a pessoa nunca te ajuda de fato. Ela te dá uma migalhazinha, ela te dá uma ideia geral de alguma coisa, mas ela não te diz o como, o que não está funcionando. Cuida, essa pessoa talvez ela só queira um lugar, só queira alguma coisa, alguma outra, ela tem alguma outra intenção, talvez ela não queira te ajudar de fato, só esteja se passando por sua amiga.
Principalmente se você é uma pessoa que não olha desse jeito, que quando faz alguma coisa faz por fazer e contribui e pronto, segue a vida. Cuide, porque quando a gente não faz isso, não faz as coisas de má intenção, a gente também não acha que os outros, né, que alguém pode eventualmente fazer. Mas às vezes tem, tá? Às vezes tem e tem que cuidar. E aí, passando um pouco adiante, peça a Deus, né? Allah subhanahu wa ta'ala, peça a Deus que te mostre a verdade sobre as pessoas, sobre as tuas relações. Se às vezes o teu coração já está apertado com alguma coisa, se às vezes você já está desgostoso com alguma coisa, ou no mínimo assim desconfiado, né? Com alguma coisinha, preste atenção, meu irmão, preste atenção. Não fique fazendo julgamento, porque não é isso, não é essa a nossa conduta, mas também não precisa ser ingênuo, não seja bobo. Preste atenção, porque às vezes o que parece ouro, na verdade, é só uma armadilha. Então cuide. E daí, ainda seguindo um pouco mais adiante, essas pessoas, ou as pessoas de um modo geral, às vezes elas querem dar uma sugestão, um palpite na sua vida, daqui a pouco te dizer o que é melhor fazer, ou o que você não deve fazer. As pessoas deveriam cuidar da sua própria vida. Da sua própria vida. Allah subhanahu wa ta'ala nos deu uma vida para a gente cuidar dela, não dos outros, né? Mas a gente às vezes tem essa tendência de querer saber o que é melhor para os outros, querer dizer o que é melhor para os outros. É claro que às vezes a pessoa também nos pergunta o que a gente acha, o que a gente faria em alguma situação, é outra história. Mas quantas vezes acontece de alguém te dizendo uma sugestão, alguma coisa que você deveria fazer, que você deveria ser assim, ser assado, e você não sabe. Daqui a pouco aquilo ali está mais te fazendo se perder do que se encontrar. Daqui a pouco essa situação está mais te tirando do caminho do que te colocando. Eu vou dar um exemplo, eu tenho muitos exemplos disso tudo que eu estou falando, que eu vivo e vivi. Mas um exemplo muito simples é que, como o nosso trabalho, a gente tem, todo mundo, acho que a maioria das pessoas tem redes sociais, muita gente, volta e meia, começa a dizer, né, que você devia botar tal coisa na rede social, devia fazer vídeo disso, devia fazer vídeo daquilo, devia fazer não sei o quê, devia aparecer, devia botar tal roupa, devia não sei o quê. E isso é uma coisa que contrasta muito com o momento da vida que eu estou. Eu não quero mais cultivar uma aparência. E uma rede social dessas é o altar das aparências. Mas a gente precisa, para o trabalho precisa. Então eu procuro encontrar uma maneira de colocar ali conteúdo que tenha a ver com o trabalho, mas sem que isso me empurre para essa fogueira das vaidades, que muito tempo da vida vivi assim. E que se bobear de novo eu tô ali. Então, olha, esse é um exemplo de um conselho que às vezes a pessoa nem tem má intenção, a pessoa até tem boa intenção, mas você não sabe se Shaitã está soprando nos ouvidos dessa pessoa, e você não sabe se alguém daqui a pouco está te dando uma sugestão qualquer, daqui a pouco essa sugestão não vai te ajudar, ela vai te afundar. E que a pessoa no fundo talvez não queira teu bem, né? Talvez ela queira até alguma coisa que você tem, talvez ela tenha inveja de alguma coisa, né? A inveja é um mal complicado. Porque muitas vezes uma pessoa corroída da inveja, se ela não tem, se ela vê que você parece que tem, ou que ela acha que você tem, ou talvez você tenha mesmo alguma coisa que ela queria, se ela não consegue ter aquilo, ela prefere que você também não tenha. Então, quando a gente está pensando assim ou agindo assim, para quem que a gente está servindo nesse momento? Para lá que não é. Então, é importante que a gente vigie também, né? Sempre vigie o nosso trabalho interior, mas que a gente também cuide com a influência que vem de fora. E aí a gente tem notícias de toda sorte, nós somos bombardeados por notícias de toda sorte, raras que não estão enviesadas, raras que não estão contaminadas, muito raras. E mesmo das que estão pouco contaminadas ou muito pouco contaminadas, ainda assim, nem tudo que está dito é assim mesmo. Cada vez mais a gente precisa
validar, pesquisar, se certificar das coisas que nós nos informamos antes que a gente corra o risco de estar totalmente errado sobre a maneira que nós estamos vivendo, a maneira que nós estamos fazendo escolhas, o que nós estamos dizendo, acreditando e enganados por não validar, por não questionar, por não prestar atenção. Então, coisas importantes, meus irmãos, para a saúde do nosso crescimento, do nosso coração. E que Allah nos abençoe muito, que a gente possa fazer as escolhas adequadamente e aceitar de bom coração que às vezes pode acontecer de pessoas que a gente até gosta, que a gente até tem carinho, daqui a pouco a gente perceber que algumas coisas na intenção, no jeito dessa pessoa não são boas para nós, a gente talvez precise se afastar um pouco e é difícil. É difícil, você precisa ter firmeza de coração, firmeza de propósito, coragem e também mais coragem ainda para você ser um bom muçulmano e não abrir a boca, simplesmente fazer o seu trabalho, simplesmente se afastar quando precisa, sem reclamar, sem acusar, sem se queixar e pedindo, sobretudo, clareza para não fazer uma avaliação errada, um julgamento errado, enfim, que ela possa nos abençoar, que a gente consiga fazer a interpretação correta das coisas, das pessoas e que a gente não tome veneno no enganado, um veneno escondido atrás de sugestões, de conselhos, de ideias, de pessoas que muitas vezes não querem o nosso bem. Amin el-Hitawfiq al-Fatih.